A paz do Senhor Jesus. Vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus, amém? Eu sou o pastor Alex que apresenta o cafezinho e hoje nós estamos aqui no nosso quarto áudio, quarto estudo, a voz de Deus. Baseada, meus irmãos, no livro do profeta Isaías, capítulo 30, versículo 21, onde ele anuncia que uma voz por detrás diz, segue esse caminho. E essa voz veio da onde? Da consciência ou de alguém que falou? Voz audível que a gente possa ouvir. Deus pode falar? Pode. Mas Deus pode também não falar e usar outras maneiras. Então eu preciso fazer com que você se desestabeleça daquilo que você criou como base para que tenha Deus como a sua rocha. Deu para entender? Porque a partir do momento que você tiver um conhecimento de Deus, você vai conseguir ter intimidade com Ele e vai poder ouvir a Ele de todas as maneiras. Você vai ter a percepção de repente, Deus falar com você num simples papel voando, num canto de um pássaro, no sorriso de uma criança. Você vai ver, você vai entender a voz de Deus. Terminamos ontem um estudo, né, a parte do estudo, falando que os demônios temem e tremem, meus irmãos, a presença de Deus. Eles creem, eles acreditam. Tiago capítulo 2, versículo 19, né? Mas hoje eu quero que você entenda. Muitas pessoas, às vezes elas estão batendo na porta e Deus não abre. Porque não é dessa maneira que Deus quer falar com eles. E aí o que acontece? Eles começam a murmurar, a criticar e debater contra Deus. Se o senhor não fizer isso eu vou sair da igreja, se o senhor não fizer isso eu vou fazer não sei o que lá, se o senhor não fizer isso eu vou parar com isso, se o senhor não fizer isso eu não vou ajudar tal coisa. Ei, psiu. Quem você pensa que você é? Que pode dizer assim com o teu Criador? Ora, se teu filho chegar em você e falar assim, pai, eu te odeio porque você não manda em mim, porque agora a casa é minha, sai fora daqui e tal. E imagina se seu filho começar a falar assim com você. Pai, eu quero um tênis que custa 2.000. Filho, o pai não tem dinheiro. O que sobra na carteira é menos do que tudo isso que você está falando. Pai, não interessa, eu quero isso. Filho, eu não vou te dar. Ah, então você não é meu pai. É assim que tratamos Deus quando não recebemos certas coisas que queremos. Então tem que cortar essas coisas. Vamos colocar as coisas nos devidos lugares? Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 9. Vamos lá. Carta de Paulo aos Romanos, no seu capítulo 9 e no versículo 20 e 21. Capítulo 9, versículo 20 e 21 diz assim, ó. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Já começa com uma pergunta. Quem é você para replicar a Deus? Quem és tu? Porventura a coisa formada, que é você, dirá ao que formou, que é Deus, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para dar a mesma massa, fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Às vezes você pode não estar com os olhos, com o cabelo, com o corpo que você desejou. Mas Deus te fez assim. E para algum propósito. Não para que você se menosprezasse. Não, Deus não te fez assim para você se menosprezar. Tivesse um complexo de inferioridade. Não, Deus não te fez assim. Por que eu tenho mais espinha do que fulano? Por que o meu nariz é maior do que o outro? Por que eu sou mais gordo do que o outro? Por que eu sou mais magro do que ele? Por que ele é mais bonito do que eu? Ei, parou. Quem é você para replicar com Deus? Romanos 9, 20 e 21. Mais uma, Isaías 45. Vamos lá? Aqui cabe também um grande abraço a todos que aprenderam a ler a Bíblia, a manusear a Bíblia no cafezinho com Jesus. E vocês também que anotam todos os versículos que eu falo, parabéns, tá? A honra não é minha, é do Senhor. E pode ter certeza, grandes pregadores vai sair daí, viu? Porque Deus vai dar mistérios novos para vocês. Bom, Isaías capítulo 45, vamos dar uma olhada. Versículo 9 diz assim, ó. Ai daquele que contende com o seu Criador. Olha, ai daquele que contende, ou discute, ou bate boca, ou murmura com o seu Criador. O caco entre outros cacos de barro, porventura dirá o barro ao que o formou, o que fazes?
ou a tua mão, ou a tua obra não tens mãos? Deu para entender? Isaías está retratando aqui uma situação de que a gente não pode, meus irmãos, contender com Deus. Aí que fica difícil de você ouvir mesmo. Por isso que eu trouxe para vocês o estudo aonde o próprio Senhor nos ensinou, lá em Deuteronômio capítulo 8, no versículo 2, que ele nos deixa no deserto para nos provar. Algumas Bíblias vai estar escrito tentar. Deus não tenta ninguém, tá? É uma troca de tradução ali. O certo é provar. Quem tenta é o diabo. Deus não tenta ninguém. Então, o que acontece? Então, Deus nos prova no deserto, porque Deus sabe que dentro do nosso coração tem algumas sujeirinhas que nós mesmos não queremos jogar fora. Então, quando se iramos com Deus, o que a gente faz? Discute com Ele. Ah, eu vou sair da presença do Senhor. Ah, eu não quero mais ficar na igreja. Se o Senhor não me der isso, eu vou sair. Se o Senhor não fizer isso, eu vou sair. O que você acha que Deus está fazendo? Ai, meu Deus, tadinha dela. Ela vai sair da igreja, então eu vou ter que dar a benção dela. Anjo, leva a benção dela porque ela vai sair da igreja. Você pensa que Deus faz assim? Vamos lá. Jó 38. Jó capítulo 38. No seu versículo 4 e 5 diz assim, ó. Onde estava tu? É Deus falando com Jó, mas Deus falando com você agora. Onde estava tu quando eu fundava a terra? Faze-me saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se tu o sabes? Ou que estendeu sobre ela o cordel? Quando Deus fazia a terra, essa terra que você está pisando, tá? Você conhece poucos metros quadrados, você conhece poucas coisas. Viajou por muitos lugares? Mesmo assim conhece pouco. Deus conhece tudo. Cada célula de cada inseto, de cada planta, de cada animal, de cada coisa que existe nesse planeta, Deus conhece tudo. E você conhece o quê? Para contender com Ele? Para achar que você pode falar alguma coisa com Ele? Não pode. Por isso Jó está retratando isso. Agora dá uma olhadinha comigo. Foi Ele que nos amou primeiro, não você. O Senhor tem que me ajudar porque eu te amo. Não, peraí. Está errado. 1 João 4,19. Finalzinho da Bíblia, é mais fácil achar o Apocalipse e você voltar, tá? 1 João capítulo 4, verso 19. Nós o amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. Primeiro Ele nos amou, depois a gente amou Ele. Sabe aquele versículo? Porque Deus, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira, esse mundo aqui é você, tá? Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito. A coisa mais valiosa que Ele tinha naquele momento, Ele deu. Depois Ele recuperou, mas Ele deu. Então, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso foi muito bom. Foi uma grande prova de amor. E aí você dá o que para Deus? Por isso, meus irmãos, que para ouvir a Deus, primeiro você tem que conhecê-lo. Você tem que se colocar no seu lugar. Descer do pedestal. Para ouvir a voz de Deus, é preciso conhecer toda a vontade dele. Deu para entender? Se você não compreender essa parte, se você não entender, porque Romanos 9, 20 e 21, Isaías 45, versículo 9, Jó 38, 4, 5, deixa claro para nós que Deus é Deus e você é criatura. Você foi formado, deu para entender? Você foi formado, você é criatura. No dia e na hora que Ele quiser tomar o fôlego de vida, acabou sua vida, seu tempo. Você não pode achar que pode mais que Ele, que manda mais que Ele tem a obrigação de te dar as coisas. Deus não tem obrigação nenhuma. Ele já fez o que Ele tinha que fazer. Ele deu o Filho dele, que morreu por nós, ressuscitou por nós e vai vir buscar a nós. Agora cabe a você fazer a tua parte. Cabe a você se cuidar para não se contaminar com o mundo, para não se sujar com o mundo, porque Deus, Ele já fez a parte dele. Agora cabe você fazer a sua. Amém, meus amados irmãos?